E aí, gente, aqui é o Videl, vocês já me conhecem, que é do canal, né? Eu estou com uma pessoa aqui acompanhada, meu amigo, o Arcano, né? E aí, beleza, galera? Então, você não sei se você sabe, acho que o povo também não deve saber que eu, quando eu tive a ideia de gravar o canal, é plural, né? Ratos Letrados. Então a ideia era eu sempre chamar alguém pra comentar sobre um livro. Só que aquele povo enrolado, né? Outro rato. É. E aí, eu sempre chamava alguém, tipo, aí vamos marcar, vamos marcar, nunca acontecia, né? Aí você achou o amigo mais desocupado e mais chamou. ocupado e tá aqui pra gente falar, fazer resenha de livro, né? Então qual que é o livro que a gente vai falar hoje? Eu, Robô, do Isaac Asimov. Exatamente. Eu li essa edição aqui, né? O Arcano, ele leu pelo Kindle, não foi? Digital, Versão digital. Eu já tinha lido há muito tempo atrás, aí eu falei pra ele ler, que é bom. Então a gente vai falar um pouquinho aqui dos 9 contos, né? Que são 9. E a gente vai comentar um pouquinho sobre cada um. Vamos tentar não dar nenhum spoiler. E vamos começar do primeiro aqui, né? Fala primeiro da obra, de forma geral, né? O Eu, Robô, ele é o primeiro eu acho que são de 9 obras aí do Isaac Asimov, que são obras de conto. Então, assim, tem o Eu, Robô, o Caçador de Robô, o Nós, Robô, o Sonho de Robô. Então, assim, são vários livros falando dessa mesma temática, te introduzindo no universo asimoviano. O Eu, Robô é o primeiro deles. Então, ele te dá uma base muito boa, assim, para você entender o universo do Asimov. Tanto é que nas primeiras páginas ele já fala lá das famigeradas leis da robótica. Que acho que legal do Asimov é exatamente isso, né? As leis da robótica que ele criou, pra quem não sabe, já deve ter ouvido falar em algum jogo de videogame ou algum filme de robô, que são 3, né, as leis. Que a primeira lei é um robô nunca pode fazer mal à humanidade, né? Um robô nunca pode machucar um ser humano e nem por omissão deixar que algum mal ocorra a um ser humano. Aí a segunda lei, que é um robô deve sempre obedecer às ordens de um ser humano, contanto que não afete a primeira lei. Não fira a primeira lei. E a terceira lei é um robô deve se autopreservar, contanto que não fira as outras 2 leis, né? E ele criou a obra dele todinha em torno disso, né? E que é legal que basicamente as obras do Asimov, com essas 3 leis, é a mesma coisa de nerd, que a gente senta e fica discutindo as possibilidades das leis. Ele cria as regras, depois ele cria um problema relacionado a essa regra e depois ele te mostra a solução de como esse problema é resolvido. E no universo ficcional dele isso é muito bom. É legal o seguinte, que por exemplo, dá a impressão, a primeira vez que eu li, quando tipo assim, ele fala sobre as leis da robótica, você deve limitar muito os contos. Só que ao contrário, os contos, em vez de limitar tipo, a proposta dos robôs, que eles não podem agredir os humanos, porque até naquela época da década de 20, 30, quando tinha aqueles filmes preto e branco ainda de robô, era sempre o robô maluco perseguindo, né, o dono, o criador. Então o Isaac Asimov na década de 40, né, que ele escreveu esse livro? 1950. 50, né? Ele quebrou isso, né? Quebrou essa ideia de que robô era só assassino. E com essas leis da robótica, ele tipo cria essa discussão meio nerd. Ele chamava de Síndrome de Frankenstein. Síndrome de Frankenstein. Que o monstro, a criação persegue o criador. Né? E ele criou esses contos aqui que são fenomenais. E a gente vai falar do primeiro aqui, né? Já pode ir pro primeiro já? Pode. Que é o Robin. Lembrando que o Asimov é o futuro do passado, galera. O cara, ele morreu aí em 92, entendeu? Pra ele a visão de futuro... eu acho que foi em 92. Pra ele a visão de futuro é diferente. Ele tem uma visão fantástica, porque ele dá conta de acertar na época dele muitas coisas que foram ser inventadas depois. O livro foi escrito na década de 50, em 1950, né? Então ele escrevia o futuro, tipo, anos 2000, naquela época, com a visão daquela época. Mesmo assim, eu acho que o livro não envelheceu mal, acho que ele envelheceu muito bem. Você pode ler hoje em dia, tem muita coisa que você fala, caramba, como é que o cara pensava nisso naquela época. Cara, é tipo uma coisa que você fica... Tem uma parte aqui do livro que evidentemente vocês vão notar do conto, que ele fala de wireless, velho, de conexão, tipo, via Bluetooth. E você fala, caraca, como é que um cara de 1950... O cara que escreveu isso em 1950 fala disso. Mas o cara é escroto, né? A personagem dele nasce no futuro dele. E o futuro dele era 1982, cara. 82, eu nem era nascido ainda. Você nem era nascido no futuro do Asimov. Então, e não esquenta que o texto dele, a redação, é de uma pessoa atual, cara. É uma pessoa que escreveu ontem. Então vamos lá, o primeiro conto é o Robin, né? Que é um robô. Então, acho que todos são robôs aqui, não tem o que falar, né? Que é um robô babá, né? É um robô doméstico, Que é um robô que foi criado para cuidar de uma criança. O robô não fala, ele eu acho que da primeira geração, porque o livro começa assim.
Tem que falar primeiro, porque os contos são ligados, né? Os contos são ligados. É, na verdade, um rapaz que está entrevistando uma celebridade desse mundo dos robôs, que é a Susan Calvin. E ela vai contar várias coisas que aconteceram durante toda a carreira dela. Susan Calvin, nesse conto, ela começa com 75 anos. E esse repórter tá tipo fazendo uma biografia. Uma entrevista com ela. Uma entrevista e começa a perguntar coisas pra ela. Então cada conto, ela contando momentos que ela se lembra e que ela refuta importantes no decorrer da história da robótica. Ela conta um relato de um robô esquisito que ela trabalhou, né? Alguma coisa que aconteceu. É engraçado que o Asimov criou essa profissão, ela é robopsicóloga, né? Que ela trabalha com a lógica dos robôs. Então isso E psicomatemático também, que é quem programa os cérebros positrônicos. Ele também criou a expressão em cérebros positrônicos. Que é o cérebro do robô. Então nesse hobby começa com um repórter entrevistando, perguntando ela sobre os robôs. E ela fala do mais antigo que ela lembra, né? Que foi até antes dela entrar pra US Robotics, né? Que é a empresa que fabrica os robôs. Que é a Robin, que era o robô babá. Robô doméstico. Ela cuidava de uma criança. E aí nesse conto vocês vão conseguir notar várias coisas, como por exemplo, o início de as pessoas terem robôs e o conflito e o jeito que as pessoas... Preconceito, né? Que a galera tinha preconceito com os primeiros robôs. Então, o preconceito. Ficava assim, é muito parecido com o que acontece hoje. Falando assim, você fica só no celular e não tem mais contato humano. A menina brinca tanto com o robô que a mãe fica preocupada e tal. E aí vocês vão ver lá, vocês lendo um conto, vocês notam onde é que tá o conflito, assim, a resistência das pessoas à evolução. Eu acho esse conto bem básico, assim, é bom pra introduzir, né? Bom pra introduzir. Ele não tem muita coisa, tipo assim, que trabalha tanto com as leis da robótica. Acho que esse trabalha mais no segundo conto, que é Brincando de Pique. Nossa. Né? Que é esse conto que te mostra como é que são as possibilidades das 3 leis da robótica, né? E nesse conto, assim, já mostra a evolução da humanidade, porque esse conto ele não vai se passar no nosso planeta. Ele já vai se passar longe. Acho que é Vênus, ou... É um planeta, não é Vênus não. É Vênus, que é perto do Sol, que é bem quente, né? Que eles não podem, tem que usar até aquela roupa lá, senão eles morrem. Eu acho que é Mercúrio, mas... Mercúrio, é um planeta desse ele pega e assim, você já vê que a humanidade, ela já evoluiu para viagens galácticas, nesse decorrer, entendeu? E eles usam muitos robôs para colonizar os outros planetas, né? Então nesse aqui eles chegam no planeta lá que eles estão colonizando, eles vão montar a base, só que acontece, eles mandam o robô, eu não lembro o que eles mandam o robô fazer, o robô vai e não volta. Coletar alguma coisa, ele vai e não volta. O interessante também de você notar é que vocês se lembram, para quem assistiu aí Interestelar ou outros filmes de ficção, o recurso no universo é limitado, entendeu? Então quando você coloca um personagem no espaço, ele tem pouca coisa para trabalhar. Então perder qualquer objeto é muito drástico. E lá eles perdem um objeto de maior valor para eles. Que é o robô ia ajudar, tipo, eles chegaram lá, tem a base estabelecida, não tem humanos lá ainda. Ele precisa do robô para o robô fazer a base, senão eles vão morrer, sem oxigênio. Só que o robô sumiu. O robô mais atual, né? E aí eles têm que descobrir. O que eles foram lá? É engraçado porque, esse acho que vai ter um pequeno spoiler aqui, que tem que falar porque também as leis da robótica, né? Porque o robô ele foi enviado para perto do vulcão, só que entra em conflito com a terceira lei, né? Que o robô tem que se autopreservar. Só que aí quando ele fica perto do vulcão ele volta. E a segunda lei, que ele tem que obedecer o humano, entra em conflito e ele volta para perto do vulcão, porque os caras mandaram, vai lá perto do vulcão e pega alguma coisa. Ele fica exatamente na linha que define entre obedecer a ordem do humano e se autopreservar. Então ele não consegue nem progredir nem regredir. Né? E aí o legal é que a gente não vai falar como eles fazem para resolver isso, porque acho que você vai ter que ler, né? A gente não vai dar spoiler aqui. Mas é legal que esse conflito que gera, né? Tipo, então a terceira lei impede que ele vá lá no vulcão, porque senão ele vai destruir, vai ser destruído. E a segunda lei faz com que ele vá até o vulcão, porque ele recebeu essa ordem. Né? Então é muito legal. Aí depois vem o terceiro conto, que é a razão, que pra mim é o melhor conto de todos. Nossa! Ele bate de frente com o que eu mais gosto, que é o Mentiroso. Mas é muito bom, Razão e Mentiroso. Que já são os mesmos personagens, eu acho, que são os que trabalham programando os robôs. Eles são recorrentes nas histórias aqui do Asimov. Eles são mandados para trabalhar num satélite. E lá tem vários robôs, né? Tem um robô Eles lá. Vão implantar um novo robô, que é o que vai coordenar toda essa base. A estação espacial. Pra você ver, 1950, estação espacial, cara. O bicho fala sobre isso. E aí ele põe esse robô que não vai ficar humano lá. É muito interessante que, se eu não me engano, essa estação espacial ela é feita para enviar
energia pra Terra. Energia pra Terra. E aí eles vão botar um robô, porque se ficar humano lá, de ficar mandando mantimentos, é muito caro. É mais barato você manter um robô lá, que cuida da estação, fazendo as coisas. Só que eles criam um robô que o robô ele começa Parece que ele dá defeito. mas ele começa a achar que ele tipo, que ele não acredita que os humanos que fizeram ele. Porque ele não tem. Ele nunca viu a Terra, ele nunca viu nada. É legal que o robô, ele. É uma meia lógica de galera muito religiosa, extremista, que pensa assim, como é que isso. Que bota tudo na explicação de Deus, né? Fala assim, como é que criaram esse negócio se não foi Deus, né? Só Deus é capaz de criar essa forma de vida. Eu acho também interessante que ele mostra os dois lados, que é tipo meio que um fanatismo religioso ali, quase religioso do robô. Sim. Mas também mostra que ele é extremamente cético a algumas coisas, ou seja, ele resolve crer em algumas e ser extremamente cético em relação às outras, como por exemplo, se eu nunca vi a Terra não existe. Exatamente, porque... Então assim... O conto começa com ele questionando se ele foi criado mesmo por aqueles humanos. Porque fala assim, eu sou mais perfeito que vocês. Eu não erro, eu calculo mais rápido. Eu não passo fome, eu não passo alimento. Então como é que um ser inferior como vocês vão conseguir ter me criado? Então, tipo, por isso que até o conto chama razão, né? Esse conto é muito bom. Esse conto é muito bom, cara. Muito bom. Conto... Depois desse conto, vocês não vão conseguir parar de ler. Apesar de todos os contos, gente, serem altíssimo nível, assim. Sim, aí depois eu pego Coelho, que eu acho que é o conto... Eu não lembro muito bem desse conto. Ele é um robô que dá defeito no espaço, não é aquele que tem a conexão wireless. Acho que é, que aí é um robô que comanda outros 5, como se fossem os braços dele. Exatamente. Que são no negócio de mineração, não é? Aí vem o mentiroso, que eu acho que esse a gente podia deixar do jeito que tá. Porque o mentiroso é difícil falar dele, porque ele é um conto que... Qualquer coisa é um spoiler. Acho que até o título é um pouquinho de spoiler, assim. É basicamente... Mas a Susan Calvin, ela começa falando do conto, já falando que eles criaram um robô que consegue ler pensamento. Ler pensamento. Ele consegue ler a mente das pessoas. Eles criaram um robô que consegue ler pensamento. E é foda porque... Gente, tem conflito político envolvido nas coisas, sabe? Você sabe que não pode aparecer determinado tipo de robô no mundo, que foi muito difícil para trazer robôs para a Terra, porque primeiro eles foram implementados em outros lugares. Então, assim, nascer um robô que lê mente é um problema. E eu acho que eles nem pensaram em criar robô. Não, foi um defeito. Foi um defeito que surgiu que fez com que esse robô lesse a mente. Então gera toda uma conversa de todo mundo com esse robô. Nossa, e a conversa desse robô com a Susan Calvin, cara, é impagável esse conto. Esse conto é um dos melhores. Razão e mentiroso. Se você quiser pular, se você não quiser ler o livro todo, se você falar, cara, eu não tô com paciência, me passa os melhores, vai em Razão e Mentiroso. São os dois melhores mesmo. Depois vem o Pequeno Robô Perdido, que é aquela coisa clássica que... Filme do Will Smith, o robô, naquela parte que o robô, o Sony, né, que é no filme, se esconde com outros robôs. Se esconde com outros robôs. Tem essa cena aqui. I'm showing 1001. Attention NS5s. You're the robot, Shrink. There is a robot in this formation that does not belong. Identify it. One of us. Which one? One of us. Mas esse Pequeno Robô Perdido é legal que entra em conflito com aquela lei, com a segunda lei, né? Que é a lei, tipo, de obedecer aos humanos. Porque tem um robô lá que o cara fala, tá enchendo o saco do cara e fala assim, some. E o robô realmente some. Some. Ele acha que não deve ser achado. Ele se esconde no meio dos robôs. E como é que você faz pra achar esse robô agora, né? O problema é esse. Cara. Aí tu não acha, porque ele tá seguindo. E lá no segundo conto, você já nota assim que a entonação com que você fala com os robôs tem diferença. O robô ele consegue notar quando uma ordem é extrema e quando uma ordem pode ser feita de uma forma devagar, entendeu? Sim. Tipo, depois vem Evidência. Não, depois vem Fuga, né? Que é já o sétimo conto. Fuga é o da viagem, né? É o da viagem. É quando eles estão começando a criar a viagem interestelar. Sim. Que eles atribuem ao surgimento da robótica o fato da viagem interestelar acontecer. Esse conto eu achei um dos contos mais difíceis aqui do livro, porque mexe com um negócio ele mexe com relatividade, com viagem no tempo, cara, esse conto é meio confuso. salto espacial.
Mas ele não deixa de ser bom não, tipo, só que parece uma atenção maior. Ele tem um robô lá que ele consegue fazer qualquer cálculo, só que ele tem um problema no cálculo da viagem, né? Tem uma coisa assim. É porque um outro robô de uma outra empresa já tinha tentado fazer o cálculo dessa viagem, eles tinham todo o cálculo pronto, só precisava. Eles já tinham todo o esquema pronto, só faltava o robô calcular. E o robô dessa empresa pifou. Aí o que acontece? Eles contratam a US Robotics para conseguir, para usar o robô mais cabuloso deles em cálculo para calcular isso. Só que eles têm medo de colocar isso no robô deles e dar pane no robô, porque tipo, não tem outro. Aí eles vão passando aos poucos. Fazendo etapas, né? Fazendo por etapas, ele calcular por etapas para eles saberem onde está acontecendo o erro. Depois vem o penúltimo conto, que é Evidência. Evidência e o conflito estável, eles vão ser. Ligados, né? São dois contos que tratam do mesmo personagem. Um personagem que se envolve com política, ou seja, ele quer se eleger, né? Acho que é presidente, alguma coisa assim, um cargo alto. É um cargo alto lá deles, desse universo, e o pessoal começa a acusar ele de ele ser um robô. Tipo, fala assim, aí o cara é um robô, aí como é que chega a essa conclusão? Eles falam assim, ninguém nunca vê ele comendo. Nunca vê ele comendo, ele nunca comete, assim, erro, nunca foi visto sendo agredido ninguém. Um monte de coisa assim, né, que eles afirmam, só que isso não prova. Isso é o candidato contrário, que tenta provar. E aí vocês vão lendo o conto e vocês vão ver o que vai acontecer dele tentando provar que o cara é robô. Como é que faz isso? Será que ele é robô? Como você prova que alguém não é um robô ou que alguém é um robô? Exatamente. E aí esse conto é interessante por causa disso. Você vê ali um conflito. Cara, esse conto é muito bom também. É muito bom. E o conflito estável. Evitável. Conflito evitável. Esse conto ele é muito bom para te introduzir no universo do Asimov. Da política também. Da política que existe no mundo e como o mundo é regido nessa época dele. Porque esse mesmo cara aí, esse mesmo personagem do outro conto, ele é, digamos assim, ele começa a notar que existem erros nos cálculos de um computador que calcula como deve ser regida a economia da humanidade. Então existe um computador em cada centro da humanidade, que nesse universo não existem mais aqueles... os países em si, eles se dividiram em pequenos blocos, em vários blocos, assim, e cada bloco tem um computador que calcula quem deve trabalhar, onde deve trabalhar, quanto deve pagar, quanto deve ser extraído, quanto de madeira você retira de determinado Distribuir lugar. alimento a estratégia da humanidade foi toda deixada para os robôs, né? Porque eles calculam melhor, então a humanidade só se preocupa em viver, praticamente. E aí, como esses robôs eles calculam isso, começa a faltar determinado metal em algum lugar. E aí esse cara fala, é impossível, porque os robôs eles calculam perfeitamente, ou seja, não é para faltar trabalho, não é para faltar alimento, não é para faltar nenhum mineral que é extraído, nenhuma reserva de água, eles calculam perfeito. Então quando começa a dar defeito, esse cara começa a se preocupar, porque são essas máquinas, esses supercomputadores que fazem a humanidade prosperar ali, né? Viver quase num paraíso. Sim. Então, gente, a edição que eu li, que eu mostrei pra vocês, é da edição Pocket Ouro. Eu não gosto muito dessa edição de livro. Ela é barata, né? Tipo, ela tem a página, tipo assim, a capa dela é meio mole, eu não gosto de massa fácil, né? Vem um extrinho aqui que fala sobre a biografia do autor, né? Sobre o autor. Eu recomendo pra quem quiser comprar, tem uma edição da editora Aleph, que tá mostrando aí na capa pra vocês agora no vídeo. Ela é muito boa, eu acho que vem extras também, não tenho certeza, porque todos os livros da Aleph vem alguma coisinha a mais, né? O Arcano ele leu pelo Kindle, ele chegou a ler, comparou aqui com a leitura do meu, né? Viu que não tem muita diferença de tradução, né? Quase nenhum. Ele falou que vai mudar só, a diagramação, se você, dependendo de onde você conseguir sua versão digital. Uma coisa também é a tradução, né? Que eu já vi algumas traduções, principalmente das leis da robótica, que muda. Por exemplo, eles falam não pode ferir o humano, né? Que é a primeira lei. Não é ferir, é fazer algum mal. Fazer algum mal, não exatamente. Não pode fazer mal nenhum ao humano. Porque tem até algum conto aqui do mentiroso que é... Que trata disso, desse tipo de mal... De interpretação dessa primeira lei. Então pode vir uma variância nessa tradução das leis, né? Que pode mudar um pouquinho, mas o geral, o grosso tá ali, né? O entendimento. Outra coisa que a gente vai falar agora é sobre o filme, né? O filme do Will Smith. Do Will Smith e do... Teve outro Babá filme. Quase Perfeito, pô.
O Homem Bicentenário. O Homem Bicentenário, mas é o o Robert Homem Bicentenário já é outro livro, né? É outro conto. É outro livro. Mas Mas o também é do Eu, Asimov. Robô, o Eu, Robô, que dá, tipo, o filme foi inspirado nesse livro aqui, né? Porque, na verdade, o livro eu não gostei muito do filme. O filme eu achei meio muita ação, tipo, pegou pouca coisa. Uma coisa que você não vai ver no livro do Asimov é a ação, gente. Eles resolvem as coisas com a mente. Tipo... Tudo ali que tem algum conflito é um conflito intelectual. Então, se você gosta de ação... Eu acho que ficaria legal se virasse uma série. Se fosse uma série aqui, ficaria bom pra caramba. Como o filme do Will Smith, eles têm que fazer tipo, Will Smith, filme de ação, essas coisas. Eles pegaram vários elementos pequenos assim, dos contos que tem aqui e inseriram, jogaram tudo lá. E ficou aquele filme lá de ação, de robô. Eu não gostei muito. Eu achei o filme, tipo... Porque eu li primeiro o livro, depois eu fui ver o filme. Então eu acho que se você tiver visto o filme primeiro... Assim, você encontra coisas do livro no filme. Mas você vê que tem algumas coisas ali que não encaixam exatamente nas leis do Asimov. É difícil transformar o Asimov no filme, cara. Primeiro, ia ter que ter aquela leitura da mente do personagem, né? Porque grande parte do livro são os personagens pensando em como solucionar o problema. Porque basicamente o livro todo é como é que soluciona esse problema que esse robô que tem isso. Então, Arcano, você que começou a ler ficção científica agora, também comecei tem pouco tempo, né? Você recomendaria, tipo, pra quem quer começar a ler agora, assim, pô, não leio muito, Cara, não tenho demorou. Até se você não quer ler ficção científica, você tem que ler isso aqui. Cara, eu acho Asimov meio... No Brasil eu acho ele pouco lido. Não sei lá fora, nos Estados Unidos acho que ele já é mais... Eu vou até começar uma empreitada. Eu vou continuar lendo os contos do Asimov, porque eles são muito rápidos. Você vai ler no ônibus os contos. A gente tem que pegar pra ler depois a Fundação. Eu boto até a gente ler junto A Fundação. e gravar resenha. E gravar a resenha de cada... de cada livro, assim, o que você achou, porque eu acho, não sei. Eu boto fé, porque o pessoal fala muito bem da Fundação e é um livro, assim, indispensável, que quem curte não deve deixar de ler, então eu vou ler, né? Então é isso, fica aqui a recomendação do livro pra vocês, Eu, Robô, Recomendação. né? Tá aqui eu, Videl, Arcano. Abraço. Né? A gente vai se despedir aqui agora, espero que a gente se encontre mais vezes também, né? E é isso, forte abraço pra todo mundo e até o próximo vídeo. Falou! Então tá, você, que é como leitor, assim, que começou a ler ficção científica agora. Recomendo pra caralho. Recomenda muito, Ixi. muito. Não pode falar palavrão, não. Recomendo bastante. Recomendo bastante, né? Ele falou palavra não. Porque